Paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade, né, ao nosso culto desta manhã. Um domingo bem esperado, né? A irmã Cacilda falou: irmã, você não foi viajar? Até parece que eu ia viajar hoje, né? Se a viagem fosse hoje, eu ia mudar, mas eu não ia. Então, vamos esperar esse dia de hoje, né? O cheiro já está aqui, ó, nos aguçando aqui para esse almoço. Vou pedir neste momento para que a Lília fizesse oração para que nós desse continuação. Poderoso Deus, Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui na tua casa, Pai, em teu nome, Deus, para te louvar, engrandecer teu santo nome, Pai. Deus, muito obrigado por este momento, obrigado pelo obrigado, Pai. Deus, por causa deste momento, Deus, te adorar, espírito e em verdade, Pai. Conduz os teus cultos, Senhor, que é ofertado ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Depois de uma escola dominical, né, muito gratificante, produtiva para o nosso aprendizagem, que nós possamos degustar, né, de cada lição. Eu costumo dizer que uma igreja sem escola dominical não tem crescimento, porque aqui a gente tira as dúvidas, aqui a gente pode, né, debater, conversar e aprender mais e mais. E é muito importante nós estarmos sempre atentos à palavra, guardar a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o nosso Deus, né? Porque a gente vê a história do povo aí, sofriam e sofrem até hoje por causa da desobediência, por não querer obedecer ao nosso Deus. Vamos estar fazendo a nossa leitura de hoje em Hebreus 11, de 1 a 4. Hebreus 11, de 1 a 4. Vamos lá? Vamos todos juntos, bem bonito, bem forte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque ela e os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Amém. Então, né, que essa fé possa estar viva no nosso coração, que nós não venhamos esmorecer, não venhamos deixar que essa fé venha se esfriar dentro de nós, né? Eu costumo dizer que a fé ela só pode ser aumentada se você quer uma fé mesmo daquelas grandes que nem você muitas vezes ora pedindo a Deus. É só você colocá-la em prática, é só você exercitá-la, é só você crer que Deus é capaz de fazer. É entender que você serve um Deus vivo e poderoso, um Deus que não perdeu o controle de nada e tudo está nas suas mãos, e se nós servimos a esse Deus, Ele vai nos dar, né, a condição de manter essa fé dentro de nós, viva dentro de nós, porque essa fé que vai nos ajudar a não esmorecer, a não olhar para trás. Amém? Neste momento, ministério de louvor, não, quem vai cantar? Vocês me perdoam, gente, porque falaram que eu tinha que fazer a ordem do culto aqui, eu não sabia, né? Para mim a ordem vinha na minha mão, não sabia. Então, instrumental, neste momento nós vamos estar recolhendo dízimos e ofertas. Hoje, como vocês sabem, esse almoço esperado vem, né, no pacote o sorteio do liquidificador, dos prêmios das crianças, para missões. Não sei se você já ofertou para missões, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: temos que ser missionários dentro de casa,
no nosso trabalho, no nosso colégio, aonde nós estivermos. Mas tem missionários lá fora, passando por necessidades. E que nós que estamos dentro do nosso lar, se nós separarmos, né, um pouquinho daquilo que nós gastamos muitas vezes em supérfluo lá fora, para poder abençoar a vida do missionário, você também está sendo missionário com ele. Então que neste momento nós possamos estar contribuindo com missões de coração, amém? Amém, né? Vem cá, Richardson. Vem cá. Vem cá. Já que ele está ali com vontade de cantar, vamos lá, pastor, de novo? Vem cá, Ricardo. Você mesmo, vai lá. Põe a letra aí pra ele, tá aí. Já você da gente toda. Não, 4 lá no meio. Bem bonito, o almoço não está pronto ainda, então a gente pode louvar a Deus, né? Tranquilo que vai dar tudo certo. Som. Tchau, você lá com nós, né? Tchau, você lá com nós. Tem que reger, hein? Faz igual o tio Américo aqui. Não fica bem, a gente passa bem o Eucaristia. Ainda mais quando você sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o nome procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por tanto canto que havia, com providência se formou que Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus separou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Deus, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz
e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus de providência. E Pai, é nítido quando passamos durante a semana toda e chegamos no domingo e vemos que durante a semana toda o Senhor nos sustentou, durante a semana toda o Senhor nos guardou. O Senhor foi providência dentro do nosso lar e não permitiu que nada faltasse, Pai. Deus, eu te agradeço por cada vida, Pai, que depositou aqui no seu altar, Pai, as ofertas. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, que o Senhor continue, Deus, provendo tudo para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro da sua vida, Pai. Abençoe os que não puderam, Pai, ofertar, e que o Senhor seja providência na vida deles também. Pai, quero te pedir também pelos missionários, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, renovando cada dia, Pai, a fé deles. Que o Senhor não permita, Pai, que nada de mal, Pai, venha acontecer com eles, mas que através da vida deles, Deus, almas possam ser ganhas, Pai. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, né? A primeira estrofe desse hino fala: não fica bem, você passa bem e os outros caristia, né? Não fica bem. É bom que a gente possa entender isso e cooperar, né, com missões. Que missões venham verdadeiramente a arder em nossos corações. Amém? Ministério de Louvor. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Misericórdia. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Tá todo mundo fraquinho porque não comeu a feijoada ainda, né? Quero ver depois da feijoada cada sorriso bonito que não vai ter nesse rosto. Irmãos, vamos continuar falando de fé. Vamos louvar um hino agora que fala: pela fé posso clamar, pela fé eu posso enxergar, eu posso tocar. Quantas coisas a gente pode fazer pela nossa fé? Coisas que a gente imagina ser tão longe, tão impossível, mas tendo fé nesse Deus que pode coisas impossíveis, elas podem se tornar possíveis nessa manhã, nesse dia. Se você crê nisso, cante com a gente, louve ao Senhor, coloque a sua fé em ação. Não ficarão muralhas de pé diante desse Deus. Amém?
Graça e paz mais uma vez, irmãos. Amém. Aqueles que eu não vi ainda, bom dia. Aqueles que eu já vi, continuem dando bom dia. Quem está com fome? Olha, disseram que eu posso pegar até 12:30. Até ficar pronta a feijoada. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que eu creio que todos nós cuidamos muito bem desse órgão. Eu te pergunto, como está o seu coração? Seu coração mesmo como órgão. Quem aqui tem ido fazer exames aí para saber como anda o coração, como anda a saúde do coração? Quem anda aí, quem tem ido ao médico? Olha, é bom não dar bobeira no coração, hein? Tinha uma música que eu ouvia quando eu era criança, a cantora era Pingo de Gente, não sei quem lembra aí. Ela cantava uma música assim, ó: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Então nós devemos cuidar do nosso coração para que ele não pare de bater assim de repente, né? Então a gente deve tomar cuidado com o nosso coração, não somente com o nosso coração como órgão, mas o nosso coração conforme a Bíblia nos ensina. E a ciência, ela fala algumas coisas sobre o coração. Já que o André, que é da área da saúde, sabe muito bem, melhor do que eu, que pesquisei e escrevi aqui. Fala que a função do coração é bombear o sangue para todas as partes do corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes essenciais às células. Ele possui 4 câmeras principais, 2 autônomas e 2 ventrículas, que trabalham em conjunto para garantir o fluxo sanguíneo adequado. Então, o nosso coração, ele serve para manter o sangue girando em nosso corpo. E como nós sabemos, o sangue é vida. Então, se o sangue parar de circular, se a vida parar de circular em nosso corpo, a gente vai virar óbito. E ele tem uma estrutura muscular oco. É uma estrutura oco, né? Aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Mais ou menos desse tamanho assim é o coração. É composto principalmente de tecido muscular cardíaco, miocárdio, revestido internamente por uma membrana chamada endocárdio. Então, a ciência nos diz que o coração é um órgão vital para a nossa permanência com vida. Se o nosso coração parar, se às vezes entupir e o coração não conseguir bombear o sangue por todo o corpo, nós iremos sofrer algum dano, talvez perder a vida. Então é muito importante que cuidemos do nosso coração, do coração mesmo como órgão, do coração como de ir ao cardiologista. É muito importante cuidarmos do nosso corpo. Afinal de contas, nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E nós não queremos apresentar ao Senhor um corpo defeituoso por desleixo. Às vezes pode acontecer. Às vezes alguém recebe uma doença hereditária que vai de família para família. Mas existem meios de você cuidar para que essa doença não fique sem controle. Tem como você controlar essa doença. A ciência, ela tem aí desenvolvido, eu notei aqui, algumas soluções, né, para essas doenças do coração. As pesquisas têm avançado e a ciência continua a realizar pesquisas sobre o coração humano para melhorar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de doenças cardíacas. Novas terapias como o transplante de coração, cirurgia cardíaca menos invasiva e dispositivos cardíacos implantáveis têm melhorado a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes com doenças cardíacas. E a ciência tem sempre buscado meios de melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra. E é um dever nosso,
cuidar da nossa saúde. É um dever nosso fazer consultas periódicas. Eu falo que é um dever, mas eu mesmo quase não vou. Mas eu tenho que rever isso. Às vezes a gente fica tão ocupado, a gente dá essa desculpa, né, que não temos tempo, mas a gente acaba arrumando tempo quando a doença chega. Aí você arruma um tempo à força e às vezes pode ser irreversível. Às vezes, se você tirar ali uma manhã, por exemplo, vamos colocar assim, perder meio dia de trabalho, você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando, né? Ganhando muitos outros dias sem estar entravado numa cama, sem estar internado no hospital. Às vezes, essa ida regular ao médico vai te ajudar a diagnosticar alguma doença, não somente do coração, mas do corpo humano em si, e às vezes a gente consegue tratar com menos rigor no tratamento. Às vezes, se você deixar chegar a um ponto, você vai se submeter a um tratamento muito rigoroso, muito evasivo, e vai trazer outros danos, né, que a gente chama de efeitos colaterais daquele tratamento. Então, se nós termos esse cuidado de procurar o médico regularmente, não deixar para ir ao médico somente quando está sentindo alguma coisa. Eu falo isso, mas eu também tenho que tomar cuidado. Às vezes a gente acha que é novo, quando eu ficar mais velho eu vou. Mas aí pode ser tarde demais, né? Você pode chegar na velhice com muitas doenças que vai te impossibilitar de viver uma velhice mais plena, uma velhice mais tranquila. Você vai gastar todo o seu dinheiro agora com medicamentos que você poderia ter impedido daquilo acontecer antes, lá no passado. Então, para vocês que são mais novos, tenha essa consciência de que é preciso cuidar da saúde, é preciso cuidar do coração. Não deixe, vou ficar mais velho para começar a ir no médico. Não, arruma um tempinho, vai lá, faz aquela rotina periódica. Eu sei que o nosso sistema de saúde é um pouquinho trabalhoso, mas confia no Senhor. A Bíblia fala que Deus é o Deus dos impossíveis. Talvez Ele consiga você marcar uma consulta, fazer um exame, talvez não, com certeza. Ele é o Deus do impossível. A ciência fala isso do coração. Diz que o coração é um órgão vital. O coração é um órgão que bombeia o sangue e faz o nosso corpo, ajuda o nosso corpo a trabalhar mais plenamente. Mas o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? A ciência diz uma coisa. A ciência diz que o coração é um órgão, ponto. A Bíblia já diz outras coisas a respeito do coração. E eu vou citar algumas aqui, do que a Bíblia diz a respeito sobre o coração humano. Em Provérbios 4:23, você, se quiser, não precisa abrir, se você tiver uma caneta, é bom você anotar essas referências e depois você pesquisar sobre o que vai ser dito aqui. Em Provérbios 4:23, está escrito que é do coração que procedem as fontes de vida. A ciência diz que o coração é apenas um órgão, mas a Bíblia fala que é do coração que procede as fontes de vida. Do coração procede tudo. A Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara, mostrando ele como o centro. É o centro das nossas emoções. O coração é o centro onde a gente reserva tudo ali. Tudo vai para o nosso coração. Em Lucas 5:45 está escrito: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Então, do coração, eu consigo tirar o que é bom, que é para fazer o bem. O do coração também eu tiro o que é mal, para fazer o mal. Em Jeremias 17:9, a gente lê que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele fala que o nosso coração é enganoso. E quantas vezes eu e você já fomos enganados pelo nosso coração? Às vezes a gente acha que aquilo que nós estamos sentindo é uma coisa boa, mas que no final daquilo é destruição, é tristeza. O coração, ele nos engana. Por isso nós temos que buscar no Senhor
se aquilo que eu estou sentindo, se Ele testifica, se Ele confirma. Nós devemos sempre buscar no Senhor aquilo que temos sentido, pedir confirmação do Senhor. Senhor, é isso mesmo que meu coração está me dizendo? Ele está me dizendo isso. É isso que é para fazer? Fala comigo. E o Senhor vai falar. Ele vai falar através de uma música, vai falar através de uma mensagem, vai falar através de alguém conversando com você, te contando um testemunho, te contando algum relato, e você vai conseguir testificar. Se você estiver com o seu ouvido ligado no Senhor, você vai conseguir testificar se aquilo realmente é do Senhor ou não, ou se o seu coração só está querendo te enganar, só está querendo pregar mais uma para você, porque enganoso é o nosso coração. E a Bíblia pergunta: quem o conhecerá? Tem um ditado que diz que o coração do homem é terra que ninguém habita, que ninguém mina, alguma coisa assim. Oi? Que ninguém pisa? Aí, o coração do homem só o Senhor conhece. O salmista fala que Deus, Ele sonda o nosso coração, então Ele conhece o nosso coração. Em Provérbios 4, 23, em Provérbios 4, 23 ainda está dizendo no começo lá, a gente começou com a parte B, mas diz: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então nós devemos não apenas cuidar do nosso coração como órgão, mas devemos guardar o nosso coração. O salmista Davi, ele diz que ele escondeu a palavra do Senhor no coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então o que a gente leva para o nosso coração pode nos fazer pecar, como pode nos livrar do pecado. É aquilo que guardamos no coração que nos leva ao pecado ou ao não pecar. O próprio Senhor Jesus disse que quando você, no caso aqui se referindo aos homens, se você olhar para uma mulher e em seu coração você desejar, você já pecou no seu coração. Em pensamento, né, você desejar, no coração você já pecou. Então é possível pecar com o coração. E podemos conhecer o coração como esse centro, como o que guarda de Deus. Muitos maquinam o mal no coração. Antes de chegar a fazer o que é errado, de cometer o pecado, ele já vem maquinando aquilo. Como que eu vou fazer? Se acontecer isso, o que eu posso falar para me livrar desse pecado? Tem gente que maquina. Antes de cometer aquele pecado, ele já pensa em todas as possibilidades e já pensa em todas as desculpas que ele pode dar, e já vai para o pecado maquinado, já maquinou aquilo no coração. E isso é muito perigoso. No coração a gente guarda as palavras de sabedoria. No coração a gente guarda as mágoas. No coração a gente guarda as emoções. Quantas pessoas levam para o coração uma palavra proferida que ao seu entendimento não deveria ser proferida, mas ao invés de você ignorar como a palavra de Deus ensina, de chegar para a pessoa: olha, não gostei disso que você comentou, não gostei disso que você falou comigo, e a pessoa se retratar, a pessoa pedir perdão. Não, a pessoa prefere ficar com aquilo no coração, guardar aquilo e levar aquilo para o resto da vida e viver uma vida de amargura, porque guardou no seu coração aquilo que era mal, aquilo que faz entristecer o coração. Muitas pessoas pensam no coração, duvidam no coração, consideram as coisas do coração, creem com o coração. Quantas pessoas não duvidam de Deus em seu coração? Às vezes o ato, o que ela fala da boca para fora, é uma coisa que confia no Senhor, que acredita no Senhor, mas no seu coração fica se perguntando: será que o Senhor é capaz mesmo de fazer isso? Quantas pessoas não têm esses pensamentos de que será que Deus é tão poderoso assim? Será que Deus é tão suficiente assim? Por que Ele não resolve a minha causa? Por que Ele não me ajuda? Por que Ele não me tira desse sofrimento? Muitas pessoas duvidam em seu coração. E
Tem um versículo também que diz, que está em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando o seu coração está triste, você fica com o semblante caído. Nós ficamos com o semblante caído. Mas quando o nosso coração está alegre, nosso rosto fica formoso, nosso rosto fica bonito. E quando nós temos a alegria do Senhor como a nossa força, aí nós temos um coração alegre. Nós temos um coração feliz diante do Senhor, porque nós cremos que a alegria dele é a nossa força. A Bíblia diz que com a alegria do coração, a Bíblia diz que a beleza não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Como é o seu coração? Se você tem um coração bom, todo o seu corpo será bom. Por mais que esteticamente você não seja tão bonito assim como eu, você tem hoje os recursos. Maquiagem, a Letícia ficou linda com a maquiagem de 15 anos, né, Letícia? Ela já é linda, ficou mais linda ainda. Mas nós temos esses recursos de maquiagem para disfarçar uma imperfeição e outra aqui no nosso exterior. Mas no coração não tem como a gente fazer essa maquiagem. Nós vamos deixar transparecer aquilo que realmente habita no nosso coração. Nós vamos ser com as pessoas e para as pessoas aquilo que realmente o nosso coração está cheio. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de coisas boas, eu vou profetizar coisas boas, vou proferir coisas boas, eu vou declarar coisas boas. Mas se o meu coração é um coração amargurado, eu vou viver reclamando da vida, vou viver reclamando dos políticos, vou viver reclamando do SUS, da saúde, vou viver reclamando de tudo, porque no meu coração o que eu guardo são amarguras, não guardo as coisas boas. Então nós devemos ter esse cuidado com o nosso coração, não somente com o nosso coração enquanto órgão, mas o nosso coração enquanto ser. A Bíblia fala que o nosso coração é o centro das nossas emoções. O nosso coração é onde surgem as coisas boas e as coisas más. É do nosso coração que a gente tira tudo isso. E cabe a mim e a você tirar do nosso coração as coisas boas, para nós tornarmos os nossos dias mais felizes, para nós deixarmos as pessoas que estão à nossa volta melhores. Porque como é ruim, né, estar rodeado de pessoas pessimistas, de pessoas para baixo, de pessoas que só pensam que vai dar tudo errado, de pessoas que não vê uma oportunidade, que não vê a mão de Deus, que não conseguem enxergar o cuidado de Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, ou com nós mesmos, com a nossa família. Em toda a nossa caminhada, tudo está sob o cuidado de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Por sermos servos do Senhor, por sermos servos de Deus, não significa que só iremos atrair coisas boas, ou que só iremos viver coisas boas. Quem dera fosse assim, mas não é. E isso acontece até mesmo para nos provarmos, para vermos, porque ser fiel quando tudo está correndo bem, ser fiel quando está tudo legal, é muito fácil. Mas e quando é posto à prova? Será que você vai conseguir permanecer? Será que você vai ser um remanescente? A gente, quando pega uma joia, a gente não, naquele que trabalha com isso, quando pega uma pedra preciosa, para ele ver se aquela pedra realmente é uma pedra preciosa, uma pedra de valor, ele coloca na fornalha, coloca lá para alta temperatura, para ver se ela vai conseguir prevalecer ali, ou se ela vai se deteriorar ali. E assim muitas vezes acontece comigo, com você. O Senhor, Ele nos prova para ver, ou até para nos elevar de níveis, para ver se estamos maduros o suficiente para receber agora um outro nível. Ele tem dado para cada um de nós a papinha de cada dia.
mas de vez em quando ele vai lá e coloca uma comida mais sólida. Hoje ele vai nos dar feijoada. Vamos ver se a gente vai aguentar a feijoada, né? Então, se ele coloca a papinha, a gente engole. Aí ele vai lá e coloca uma comida mais sólida. E a gente vomita, a gente volta com aquilo. Aí a gente não está preparado ainda para receber aquele alimento melhor. Então ele continua na papinha. Mas tem pessoas que passam a vida toda, 30, 40, 50 anos de igreja, e ainda não saiu da papinha. Quando o pastor dá uma palavra mais branda, mais dura, quando o pastor toca na ferida, ele fica zangado. Ah, vou mudar de igreja porque esse pastor está pegando no meu pé. Isso mostra que você ainda não tem maturidade espiritual. Apesar de todos esses anos de você frequentando a igreja, de todos esses anos você frequentando a escola bíblica dominical, você ainda não está preparado para receber aquele alimento mais sólido do Senhor. E você tem que rever isso. Nós não podemos passar a vida toda de papinho, pois seremos fracos, seremos anêmicos. Qualquer coisa que chegar irá nos atingir. Qualquer resfriado que chegar irá nos tombar. Qualquer doença, digo assim, no mundo espiritual que chegar, vai nos entristecer, vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Então nós devemos aproveitar essas oportunidades de palavras mais duras e refletir. Será que o que o pastor está falando, ele tem razão? Será que eu tenho vivido dessa forma que ele está colocando ali? O que eu devo melhorar? Onde eu devo melhorar? Nós devemos estar sempre fazendo estas perguntas. E o Senhor, ele deseja transformar o nosso coração. Ele deseja tirar de nós esse coração frágil, esse coração amargurado, esse coração talvez que esteja cheio de mágoas, esse coração de pedra, e que agora nos dá um coração de carne. Ele quer trabalhar em nosso coração e Ele quer fazer uma transformação no nosso coração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Vamos ler apenas o versículo 10. Salmos 51, versículo 10. Todos encontraram? Salmo 51, 10? O salmista Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, a Tua palavra foi lida, Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor falou comigo, que eu consiga transmitir, ó Deus, à Tua igreja aquilo que o Senhor quer. Que estejamos, ó Deus, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer tratar em nosso coração. Aquilo que o Senhor precisa mudar em nosso coração. Assim como o Davi orou, Pai, nós oramos essa manhã, para que o Senhor crie em nós um coração puro. Crie em nós, Deus, um coração puro. E renova dentro de nós um espírito inabalável. Um espírito que não se abala por qualquer coisa, porque nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, e a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança está firmada em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Esse Salmo 51 é um salmo bastante conhecido. É os salmos que é a oração, né, que o salmista Davi ele faz depois ali daquele pecado que ele cometeu com Batseba, aquele adultério. E depois do adultério vem aquele homicídio, e Deus não gosta dessa atitude de Davi. Apesar de ele ser um homem de Deus, ele tem esse descuido e comete esse pecado, comete esse erro. E o Senhor, como um Deus zeloso, um Deus misericordioso,
Deus convida ao arrependimento. Deus envia o seu profeta Natan para falar com Davi. Olha, o que você fez me desagradou. O que você fez, eu não aprovei, eu reprovei essa sua atitude. Isso que você fez foi uma coisa muito mal, foi uma coisa terrível. Eu detestei isso que você fez. Deus fala, manda essa mensagem para Davi. E Davi, logo ele cai em si e ele pede perdão ao Senhor e ele faz esse Salmo 51, pedindo para que o Senhor o perdoe, pedindo para que o Senhor se compadeça dele, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia dele e dê o perdão a ele. E nós vamos tratar alguns pontos principais somente nesses versículos que vamos ler, que nós lemos no Salmo 51, 10. Aqui Davi, ele faz um clamor por um coração limpo. Ele faz um clamor por um coração puro. Davi é conhecido como um homem com o coração segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Para ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus, dá a entender que ele era um homem perfeito, que ele era um homem sem erro algum, um homem sem defeito nenhum, um homem excelente, da cabeça aos pés. Mas nós vemos por todas as escrituras que ele não foi um homem assim tão excelente, um homem assim tão perfeito, porque ele era um homem, assim como eu e assim como você. E assim como eu e você, nós cometemos deslizes, nós cometemos pecados, talvez e tomara que não, pecados tão cruéis como esse de Davi, de adulterar e de provocar o homicídio de uma pessoa. Mas em escala menores, talvez, eu e você pecamos diante do Senhor. E pecados, eles são pecados. O pecado, por mínimo que seja, ele nos distancia de Deus. O pecado, por mínimo que seja, ele nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que os nossos pecados, ele cria um distanciamento entre o homem e Deus. E não precisa ser um pecado gigantesco. Todo pecado, toda desobediência a Deus é um pecado, e esse pecado nos distancia de Deus. E para nos retornarmos, para nos religarmos a Deus, é necessário arrependimento, é necessário confissão de pecado, e é necessário uma mudança do coração, porque é do coração que procede essas coisas. Tanto o pecado, quando Davi olhou aquela mulher lá do terraço da casa dele, ele desejou no quê? No seu coração de ter aquela mulher. E após colocar aquele desejo no coração, ele consuma aquele pecado e ele peca. Então ele precisava agora tirar aquele pecado do seu coração para ser perdoado por Deus. E por isso ele faz o clamor de um coração limpo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E essa deve ser a minha e a sua oração todos os dias, para que Deus crie em nós um coração puro, um coração livre dessas concupiscências da carne, desses desejos carnais. Nós devemos fazer essa oração constantemente, para que o Senhor nos dê um coração puro. E nós devemos lutar para obter esse coração puro. O Salmo 51, 5, fala que, ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui ele não está dizendo que a mãe dele, quando o gerou, ela estava em pecado. Mas todos nós, quando nascemos, nós nascemos em pecado. O pecado original, o pecado adâmico, ele está sobre nós. Ele não mais nos condena. Nós não seremos julgados pelo esse pecado que Adão cometeu. Mas a herança desse pecado nós herdamos. A partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no jardim, essa comunhão foi desfeita. E nós nascemos sem comunhão com Deus. Nós nascemos distantes de Deus. E nós precisamos retornar a Deus hoje através
de Jesus Cristo, que é aquele que liga o homem a Deus, aquele que é o caminho que nos leva a Deus. Então nós devemos reconhecer essa nossa natureza pecaminosa. Por mais que sou uma criança, ainda não cometeu, ainda que seja uma criança, não cometeu pecado algum, mas ela está separada de Deus. Ela pode não ter consciência do pecado ainda, mas uma criança, ela não é totalmente pura, porque o pecado já está enraizado no seu ser, enraizado no seu coração. Veja como uma criança não é totalmente pura. Você pega uma criança de 1 ano, vamos botar aí, totalmente inocente, que não viveu muita coisa ainda, mas ela tende a mentir. Ela tira um negócio de um lugar, o pai e a mãe perguntam se foi ela, ela fala que não foi. Ela bota a culpa no outro, foi ele que fez. Isso porque já está enraizado no nosso ser a mentira, já está enraizado em nosso ser o erro, já está enraizado em nosso ser o pecado. Por isso que nascemos desligados de Deus e precisamos ser religados novamente. E devemos então reconhecer essa nossa natureza pecaminosa e pedir para que o Senhor crie em nós um coração puro. E Ele ainda busca pela pureza. Devemos buscar constantemente a purificação de nossos corações diante de Deus, reconhecendo a necessidade de arrependimento e perdão. Nós necessitamos de arrependimento. Só consegue o perdão, só consegue a comunhão com Deus se confessarmos os nossos pecados. Mas para confessarmos os pecados, não devemos fazer somente da boca para fora. Me perdoa, Senhor, mas o meu coração ainda deseja fazer, deseja praticar aquilo. Devemos pedir ao Senhor para que tire aqueles pensamentos, para que Ele nos dê um coração puro, para que o nosso coração não produza mais esses sentimentos de desobediência, esse sentimento de pecado, de errar diante do Senhor, porque essa natureza, ela está em nossos corações. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não tem um que não pecou e que não foi destituído da glória de Deus. Acabou de nascer, nasceu destituído da glória de Deus e necessita do arrependimento dos pecados que ainda vão cometer, e isso só vai alcançar na sua maturidade. Eu assistindo um vídeo esses dias de um pastor, ele estava dando o testemunho lá de que o filho dele tem 3 anos de idade. Aí estava assistindo lá com um videozinho do YouTube. Hoje em dia é comum os pais, para deixar os filhos quietinhos lá, sem fazer bagunça, coloca lá na televisão ou dá o celular para ele ficar assistindo os videozinhos. Hoje o celular, infelizmente, é a babá das crianças. E só Deus sabe o que nossas crianças estão aprendendo com esses vídeos. E ele conta que o filho dele assistindo um monte de vídeo e nenhum de musiquinha de Deus, nenhum falando sobre Deus, nada de Deus. Aí ele falou: rapaz, eu tenho que mudar esse menino. Aí ele falou que ele foi lá, assinou o YouTube Premium, baixou o vídeo, aqueles vídeos das 3 palavrinhas só. Aí tirou da internet, porque esse YouTube Premium você consegue assistir offline, só vai assistir o que ele salvar. Aí ele botou lá, quando ele ligou, 3 palavrinhas só. Esse eu não quero, o menino falava. Esse eu não quero. Não, só tem esse. Mas ele tentava passar e não passava para o outro. Aí 3 palavrinhas só. Ele não queria assistir aquele de jeito nenhum, não queria assistir. Aí a mãe: menino, deixa ele assistir outro vídeo. Não, ele tem que aprender de Deus. Ele é um pecador, ele é um distante de Deus. Se eu deixar ele assim, ele vai crescer longe de Deus. Ele tem que ser educado desde criança, aprender sobre Deus, porque ele é um pecador, ele necessita da graça de Deus. E nós temos que ensinar as nossas crianças hoje a aprender de Deus. Será que temos colocado vídeos para nossas crianças assistirem, vídeos educativos sobre a palavra de Deus, ou temos deixado assistir qualquer vídeo? Tem pais, eu vejo isso porque lá na loja eu atendo pessoas assim, que nem sabem o que o
filho assiste. Só dá o celular e o filho assiste o que quer. E nós sabemos que a informação hoje na internet tem as informações boas, mas que ninguém dá atenção, porque se você for pegar essas informações, tem um mínimo de visualizações, mas quando é um besterol da vida, milhões de visualizações. Parece que o povo só quer assistir, só quer ver, só quer dar ibope para aquilo que não presta. Isso é o que dá a entender. E ele fala, e Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até as nossas crianças ainda não pecaram, mas já pecaram e estão destituídos da glória de Deus e necessitam das misericórdias do nosso Deus. Precisam ser ensinadas que elas precisam se arrepender. Elas precisam ser ensinadas que nós temos um Deus que nós servimos, nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, que nós seguimos o que está escrito na Bíblia, nós não seguimos o que o mundo ensina. Porque o que o mundo ensina são coisas contrárias ao que a Bíblia ensina. O que o mundo ensina são o que lemos agora, comentamos agora na revista. O mundo não conhece a Deus, então eles ensinam aquilo que desagrada a Deus. Mas nós conhecemos a Deus, nós sabemos aquilo que desagrada a Deus, nós conhecemos aquilo que agrada o coração de Deus, ou pelo menos deveríamos conhecer aquilo que agrada o coração de Deus. E isso nós devemos ensinar às nossas crianças, para quando crescerem, não pecarem contra o Senhor. Ensinar às nossas crianças que desde criança elas devem orar, pedindo a Deus um coração puro, pedindo a Deus um coração que não desagrade a Ele, um coração que não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Nós devemos ensinar, é incumbência nossa ensinar isso às nossas crianças. Essas passagens que lemos, dos 51:5, que diz que nascemos em iniquidade e que somos destituídos da glória de Deus, isso mostra o quanto somos pecadores, o quanto a nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza má. Desde o início, é uma natureza má, que está longe dos caminhos do Senhor. E não há ninguém completamente puro diante de Deus. A gente vai começar a estudar o livro de Apocalipse. Eu te convido a vir na quinta-feira, às quintas-feiras. Nós vamos entrar no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse aparece a visão de que João está diante do Cordeiro que vai abrir os 7 selos. E o anjo pergunta quem é digno de abrir aquele livro. E João fala que ele olhou a terra e não viu ninguém digno, não viu ninguém justo para abrir aquele livro. Aí conta lá que ele se entristeceu e começou a chorar. Aí o anjo diz, não chores, porque Cristo, Ele é o único justo e o único que pode abrir o livro dos 7 selos. Então venha às quintas-feiras, você vai aprender muito sobre a revelação do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é um livro muito bom, porque ele já vai nos mostrar, nós não vamos ser pegos de surpresas, porque o Senhor já revelou tudo o que há de acontecer a essa humanidade. Nós já sabemos de antemão, então não vamos nos desesperar quando tudo aquilo estiver acontecendo, ou não deveríamos nos desesperar. O segundo ponto é a busca pela pureza. Nós devemos buscar pela pureza. 51:10, a parte B. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Devemos buscar esse espírito inabalável. Devemos pedir a Deus esse espírito inabalável. Salmos 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ele faz a pergunta e já dá a resposta. Como o jovem poderá purificar o seu caminho? Como eu e você poderemos purificar o nosso caminho? Observando a palavra de Deus. Não só observando, porque muitas pessoas leem a Bíblia, mas não vivem aquilo que a Bíblia ensina. Então não basta você somente pegar a sua Bíblia e ler. Você tem que começar a colocar aquilo em prática. Começar a colocar tudo aquilo que você aprende com a Bíblia em prática na sua vida, no seu dia a dia.
no seu tratamento com as pessoas que te rodeiam, na sua conduta quanto filho, quanto esposo, quanto esposa, na sua conduta como funcionário, na sua conduta quanto patrão. Devemos observar a palavra de Deus, e não só apenas observar, mas também colocar em prática tudo isso que o Senhor nos ensina. Tiago ainda 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tem pessoas que se acham tão indignas, tão pecadoras, que acham que Deus não irá recebê-las ou não irá aceitá-las. Por mais tenebroso que seja o seu pecado, por mais tenebroso que sejam os seus pensamentos, por mais tenebroso que seja o desejo do seu coração, se você se achegar a Deus, Ele de maneira nenhuma te lançará fora. Ele se achegará a você. Tem pessoas que dizem que quando você dá um passo para Deus, Ele dá 2 ao seu encontro. Deus, Ele quer ter um encontro com cada um de nós. Ele não quer distância de nós, Ele quer um relacionamento com cada um de nós. Deus, quando criou o homem, Adão e Eva, e pôs lá no jardim, Ele vinha todos os dias, na virada do dia, para se relacionar, para ter comunhão, para conversar, para saber como foi o dia, para dar dicas de como agir à distância de nós. Ele quer se achegar a nós, mas para isso devemos tomar o primeiro passo, devemos dar o primeiro passo, devemos nos achegar a Deus, e Ele se achegará a nós. Renova em mim um espírito reto. A influência dos pensamentos, aquilo que nós pensamos, é aquilo que vai encher nosso coração. Hoje, a ciência diz que as coisas são geradas na mente, mas a Bíblia fala que é no coração. E aí, a gente fica com o coração ou com a mente? Eu digo que é o coração, porque a Bíblia fala que é o coração, e a gente segue o que a Bíblia diz. Mas aquilo que a gente pensa é uma batalha. Tem pessoas que pensam uma coisa, mas querem viver outra coisa, e tem esse choque. E agora, eu faço aquilo que eu estou pensando, eu faço aquilo que a Bíblia ensina. Faz aquilo que a Bíblia ensina. Por isso o salmista pede para renovar a mente. Romanos 12. Romanos 12, 2. Ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos pedir a renovação da nossa mente. Se nós temos tido pensamentos que, segundo a Bíblia, são pensamentos que desagradam a Deus, devemos orar a Deus para que tire aqueles pensamentos da nossa mente. Se na nossa mente nós temos pensamentos de pecar contra o Senhor, de fazer coisas que desagradam o coração de Deus, de fazer coisas que a Bíblia diz que é pecado, mas que o mundo diz que é normal, peça a Deus para mudar a sua mente e para colocar na sua mente a vontade dele e a verdade dele. E depois que Ele colocar na sua mente, você tem que ter agora a atitude de viver aquilo que o Senhor colocou na sua mente. Então a nossa mente ela está sempre em uma batalha espiritual, onde as tentações, os enganos do inimigo tentam nos desviar dos caminhos de Deus. O inimigo ele veio matar, roubar, destruir. Ele quer nos destruir. Ele quer destruir as nossas famílias. Ele quer nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque para o diabo, para Satanás, para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais perdão,
não tem mais perdão porque ele próprio não quer ser perdoado. Ele acha que o que ele fez é o certo e é isso que ele deveria ter feito e ele não pensa em mudar. Então o final dele já está decretado. Mas o nosso final, não. Nós temos a esperança, nós temos a opção, nós temos ainda a expectativa, né, de sermos salvos. Mas ele não quer deixar que sejamos salvos. A intenção dele é levar o máximo com ele para o abismo. A intenção dele é levar o máximo com ele para o inferno. E ele trabalha arduamente nesse propósito, de destruir as almas, porque ele sabe que atingindo a minha vida, atingindo a sua vida, ele está atingindo o coração de Deus. Ele sabe que Deus fica triste quando um homem morre sem ele, morre sem a salvação. Ele sabe que ele, desviando o homem dos caminhos do Senhor, ele está atingindo ao Senhor. Então o desejo dele é somente vingança. Ele não oferece nada para o ser humano, ele não oferece nada para nós que nos trará alegria eterna, que nos trará vitória. Ele já é um derrotado, e todos aqueles que forem para o caminho dele serão derrotados juntamente com eles. E devemos pedir a Deus que renove os nossos pensamentos, nos fortaleça em sua palavra e nos capacite a discernir o que é certo e o que é justo do que é errado, do que é injusto. Essa deve ser a nossa oração a cada dia. Provérbios 23, versículo 7, parte A, diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você imagina que é a sua alma, assim você vai ser. Você vai viver conforme aquilo que você acha que você é. Se você achar que você é um pecador, você vai viver em pecados. Mas se você achar que você foi justificado pelo Senhor, você vai se distanciar dessa vida de pecado. Mateus 15, 18 e 19 ainda diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O que sai da boca procede do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio, daquilo que o coração está cheio. Por isso a importância de pedirmos a Deus um coração puro. Por isso a importância de pedirmos a Deus que nos dê um coração segundo o seu coração, que tire de nós esse coração de pedra, esse coração pecador, esse coração pecaminoso, e coloque em nós um coração de carne, um coração que emana os seus desejos, as suas vontades. A renovação do Espírito, como lemos em Romanos 12, 2, devemos pedir a Deus que renove o nosso entendimento, para que não vivamos conforme o entendimento do mundo. Ele fala para não nos conformarmos, não tomarmos forma do mundo. O mundo hoje pensa de uma forma totalmente contrária da Bíblia. E nós não devemos tomar esse pensamento como certo. Nós não devemos tomar isso que o mundo oferece como o certo. Nós devemos não nos conformar com esse mundo. Nós devemos viver conforme a vontade de Deus, e não como a vontade do mundo. O mundo, ele diz que se o seu casamento se está vivendo um casamento que está passando por uma situação difícil, o mundo fala que é para você separar. Separa, vai viver, você tem que ser feliz. A Bíblia diz não, que você tem que perdoar, você tem que persistir, você tem que orar ao Senhor para que mude o coração daquele que talvez está errando. Mas você tem que também observar se não é você que está errando, e pedir para que o Senhor mude o seu coração. Não há dificuldades para o Senhor mudar. Qualquer situação, o Senhor, Ele pode mudar. Ontem eu assistindo um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, uma moça mandou para ele uma mensagem dizendo que o amor pelo meu marido acabou.
posso me separar do meu marido? Aí ele estava falando, ó, o mundo vai dizer que você pode se separar. O mundo vai dizer que você não tem que viver infeliz, que você não tem que viver nessas condições. Mas a Bíblia fala que Deus, ele pode todas as coisas. O amor acabou, mas ele cria todas as coisas. Ele pode criar o amor no seu coração novamente, ou no coração do seu cônjuge novamente. Aí ela falou, pastor, você não entendeu, o amor morreu. Ela falou, mas o Senhor é um Senhor que ressuscita. Ele ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar o seu amor. Ele disse, pastor, você não está entendendo mesmo. A gente não quer viver mais junto. Aí ela falou, ele falou, olha, antes de você tomar essa decisão, ore durante um mês. Leia a Bíblia, faça propósito, jejum, ore ao Senhor. Aí depois de um mês, aquela moça voltou com o seu marido e falou, pastor, a gente não quer mais se separar. O mundo ia falar, você deve separar, vai viver sua vida, ele vive a dele, e está tudo certo. Mas a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia fala que o divórcio, ele só é aceito, né, em 2 vezes, mas o divórcio não quer dizer que seja o segundo casamento, é o divórcio. O divórcio fala quando há adultério, quando um dos cônjuges comete adultério, você pode pedir a carta de divórcio e se separar, se você achar que não pode perdoar. A Bíblia ensina que é melhor perdoar. A Bíblia ensina que eu esqueci o versículo agora, melhor sacrificar, como é que é o versículo? Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia ensina que Deus, ele nos perdoa, ele não perdoa todas as nossas transgressões. Ele não nos perdoa. Por que nós somos tão incapazes de perdoar assim? Se a pessoa se arrependeu daquilo que ela cometeu, você pode pedir ao Senhor forças para perdoar. O Senhor vai dar forças para perdoar. Se você achar que não tem perdão, aí divórcio, não tem jeito. Mas o Senhor, ele pode te capacitar para perdoar, porque o Senhor, ele tem esse poder de nos fazer mudar. E o outro é quando o marido não quer mais viver com você, ele foi embora, não tem o que você fazer. Aí você não vai ficar correndo atrás dele. Ele saiu de casa, você vai lá para outra casa para morar com ele. Aí é onde entra a segunda opção de carta de divórcio. Mas ele não diz que pode ou não pode o segundo casamento. Mas eu estou falando isso porque isso é o que o mundo ensina. Qualquer conflito que aconteceu, separa. Tem gente que já entra no relacionamento, já vai para casar, pensando isso. Vou ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente separa. Isso é um pensamento mundano. Não é um pensamento bíblico. Não é um pensamento que agrada a Deus. O casamento é uma união para todo sempre, para a eternidade. Uma vez casado, temos que permanecer casados para toda a vida, por toda a vida. Então, devemos tomar cuidado com o que o mundo ensina. O mundo ensina o que o mundo ensina não pode ser os nossos padrões. Os nossos padrões é o que a Bíblia ensina e não o que a televisão ensina, não o que a internet ensina, não o que as pessoas que não conhecem a Jesus ensinam. Se você está passando por alguma dificuldade, peça aconselhamento ao seu pastor, peça aconselhamento a alguém da igreja que você vê que é uma pessoa íntegra, uma pessoa de índole boa. Não peça conselhos ao seu amigo do trabalho que não tem compromisso com o Senhor, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Peça orientações, peça conselhos de pessoas que servem a Deus, de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Então, peça para que o Senhor renove a sua mente. E o ponto 3, para a gente terminar, o almoço está pronto? Já está pronto o almoço? Vamos terminar. A necessidade de um coração transformado. O 51. A necessidade de um coração transformado. Salmo 51. Agora a gente vai ler um pouquinho do 11, que diz assim,
Vamos ler o 10 e o 11 para ficar um entendimento melhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. A necessidade de um coração transformado é para não ser lançado fora da presença do Senhor. Aqueles que não têm um coração transformado serão lançados fora da presença do Senhor. Aqueles que não têm um coração transformado não terá o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando em sua vida, habitando em seu coração. É importante termos um coração transformado para sermos aceitos novamente por Cristo. É importante, é necessário termos um coração transformado para sermos religados a Deus através de Jesus Cristo. E para assim religados a Deus através de Jesus Cristo, recebermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos ajuda a viver nesse mundo, que nos ajuda a permanecer nesse mundo agradando o coração de Deus, a vivendo conforme a vontade de Deus. Somente com o Espírito Santo de Deus nos auxiliando, somos capazes de resistir às tentações. Nós somos falhos, o homem é falho, a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E quando o Espírito habita em nós, nós conseguimos resistir às tentações do inimigo, nós conseguimos resistir às ciladas que o inimigo coloca em nosso caminho. E Salmos, não sei se eu já li, 9 aqui, ó. E ele pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo, o Espírito. A importância da presença de Deus em nossa vida, Moisés ele retrata ou ele cita lá em Êxodo 33:15. Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença do Senhor é importantíssima na nossa vida. Se não tivermos a presença do Senhor, que não saiamos daqui, porque devemos sair daqui cheios do Espírito do Senhor, porque somente o Espírito dele nos vai fazer vencer. Salmos 16:11 ainda diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Só na presença do Senhor podemos desfrutar desse caminho de vida, dessa presença de plenitude, de alegria. Somente à destra dele temos essas delícias para todo sempre. Em João 14:16 diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, palavra de Jesus, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Efésios 1:13-14 ainda diz: no qual vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Devemos clamar ao Senhor para que o Espírito dele não se retire de nós, que o Espírito dele não se afaste de nós, mas para o Espírito dele permanecer em mim e em você, é necessário que tenhamos um coração puro, um coração renovado, um coração segundo o coração de Deus. Que a presença do Senhor seja contínua em nossas vidas, na nossa jornada aqui na terra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou, Deus, a tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou que devemos pedir ao Senhor para que nos dê um coração puro, através dos seus servos Davi. O Senhor nos ensinou a orar que devemos pedir um coração puro, pedir um espírito inabalável, para que o Senhor não se retire de nós, para que o Senhor não retire o teu Espírito de nós. Pai, sabemos que sem o seu Espírito Santo nós não podemos viver uma vida digna, uma vida de obediência. Somente o seu Espírito nos conduz à tua vida, à tua verdade. Então, Pai,
não retire de nós o Teu Espírito. Converta, Pai, o nosso coração ao Senhor a cada dia, e que a cada dia possamos alegrar o Senhor nos nossos atos e não entristecer o Teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Nos dê um dia, Pai, abençoado, um alimento agora que o Senhor abençoe as suas servas para prepararem para nós. Que o Senhor esteja abençoando cada um que esteve empenhado, Deus, na preparação desse alimento. Que o Senhor revista, Pai, com o seu poder, com o teu Espírito, Deus. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que puderam contribuir para que essa feijoada fosse preparada, tanto na doação dos alimentos quanto no preparo. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um de nós que iremos agora usufruir desse banquete que o Senhor preparou para cada um de nós, onde iremos alimentar o nosso corpo, porque sabemos que a nossa alma foi alimentada com a Tua Palavra, e que possamos alimentar a nossa Palavra, Deus, a nossa alma, todos os dias, com a leitura diária da Tua Palavra, com as nossas devocionais em casa, com a nossa família. Que não venhamos, ó Deus, apenas ler a Tua Palavra aqui na Tua casa, aos domingos de manhã, aos domingos à noite, às quintas-feiras, mas que a sua leitura, a nossa leitura diária da Tua Palavra, seja em nosso lar todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, nos dê este hábito, esse costume de todos os dias sentar 10 minutos que seja para ler a Tua Palavra, entender, para ouvir a Tua voz a cada dia, Pai. E assim, Pai, sabemos que seremos uma igreja forte, seremos pessoas cheias do Teu Espírito, com o Espírito renovado, com o Espírito fortificado, fortalecido, e iremos sim resistir às tentações, aos laços que o inimigo coloca em nossas vidas para tentar nos derrubar. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Essa é a oração que eu te faço, agradecido. Em nome de Jesus. Amém.